boa noite. Boa noite. Suspense em todo o Brasil. Amanhã, o Supremo decide se Lula pode ser preso. Condenado por Moro em tribunal, o ex-presidente quer recorrer em liberdade. Um forte esquema de segurança vai tentar impedir confronto entre manifestantes. Além de Brasília, são esperados atos públicos em várias cidades do país. Raquel Dodge considera um exagero 4 instâncias para cumprir pena. Diz que a demora para executar condenação aniquila o sistema de justiça. Ao lado de Temer, Meirelles filia-se ao MDB e reafirma o projeto presidencial. Ele não fala em ser vice, mas prevê negociação sobre composição da chapa. Polícia Federal prende o prefeito e 5 vereadores de Cabedelo, na Paraíba. O grupo é suspeito de desviar 30 milhões de reais da prefeitura. Pesquisa mostra que a insatisfação com a escola pública quase dobrou em 4 anos. Entrevistados relacionam o ensino de baixa qualidade com a corrupção e a violência. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo tem feito muita propaganda de que a qualidade do asfalto melhorou. Esse novo programa promete, num ano eleitoral, dobrar de 4 para 8 anos a durabilidade do piso. Uma tentativa de diminuir os buracos e os remendos espalhados por toda a cidade. Poderia ser mais um buraco e dos grandes, mas pela quantidade de remendos na pista, dá para imaginar quantos já foram tapados na faixa de ônibus de uma das principais avenidas de São Paulo, a Brigadeiro Luiz Antônio. Os motoristas passam basicamente pulando com os ônibus, né? Então é uma coisa desagradável. Senhorinhas às vezes podem acabar se machucando por algum imprevisto, por conta dessas deformações que acontecem, né? É um desrespeito bem grande. A Brigadeiro não está prevista no programa Asfalto Novo da Prefeitura, diferente da Rua Augusta, onde as obras já começaram. Quem circula por aqui confirma que o asfalto anda péssimo. Só tem buraco só, vira e mexe, pena, rodas tem que trocar. Outra que será contemplada é a Avenida do Estado. Aqui a ciclovia está sendo retirada. O governo promete recolocar a faixa de bicicletas assim que a obra toda for concluída. O recapeamento de ruas e avenidas tem sido a bandeira do prefeito João Dória, do PSDB. O investimento total do programa Asfalto Novo é de 550 milhões de reais. E segundo a prefeitura, os materiais usados aqui são os mesmos dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo. A promessa é que este asfalto colocado aqui dure pelo menos 8 anos. O secretário das prefeituras regionais explica que a principal razão para a durabilidade ser maior que a de 4 anos das licitações anteriores está na análise de todas as camadas do terreno e não só da superfície. Avaliar o solo das avenidas tem permitido implantar um asfalto diferente em cada uma delas. O corredor de ônibus tem que ter mais durabilidade, porque você tem mais peso, mais volume. É ao contrário do corredor normal de carros, então você tem que fazer um reforço adicional para onde passam os ônibus. Este especialista do Instituto de Pesquisas Tecnológicas ressalta que o primordial é o trabalho de manutenção permanente. O projetista, quando ele vai fazer a reforma ou a construção de um novo pavimento, ele leva em conta o tempo de vida do pavimento. Então pode ser 5 anos, 8 anos, 10 anos. E aí ele vai lançar mão de materiais e camadas e espessuras de camadas adequadas para durar esse tempo previsto, com manutenção preventiva e corretiva, é lógico. Segundo a Prefeitura, 32 avenidas já receberam o novo asfalto, o que significa 80% da primeira etapa. Uma pesquisa revela que aumentou a insatisfação dos brasileiros com a qualidade do ensino no país. Os entrevistados associam que os maus resultados estão relacionados à violência e à corrupção. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional das Indústrias, em parceria com o movimento Todos pela Educação. Quem tem filhos estudando em escolas públicas sente no dia a dia que a educação no país precisa melhorar.
Meu filho, por exemplo, não teve aula de português nem de inglês desde o início do ano, veio começar a ter aula essa semana porque não tem professor. Não tem profissionais, não tem como ensinar. Criança passa o tempo como se passasse numa praça ou em casa. Uma insatisfação que só aumenta. É o que aponta a pesquisa divulgada hoje, que ouviu 2.000 pessoas entre 15 e 20 de setembro do ano passado, em 126 municípios. Em 4 anos, a avaliação negativa do ensino fundamental da rede pública passou de 15% em 2013 para 27% em 2017. No ensino médio, o percentual de reprovação também aumentou. Foi de 15% para 26% no mesmo período. A população entende que, de fato, as crianças não estão aprendendo, que é muito grave, então a qualidade da educação não está adequada, porque as crianças saem da escola sem essa aprendizagem. O levantamento revela ainda que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a situação da educação está relacionada diretamente com a corrupção, um dos principais problemas do país. O número é ainda maior quando se fala em violência. Neste caso, 77% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte com a afirmação de que o problema da violência se relaciona de forma direta com a baixa qualidade do ensino. Na visão dos brasileiros, a segurança é o principal problema enfrentado nas escolas públicas. Os dados apontam também que quase 80% da população acredita que prefeitos, governadores e presidentes da República não estão comprometidos o suficiente com a qualidade do ensino e que a baixa qualidade da educação não se deve à falta de verba, mas sim à má utilização dos recursos públicos. Falta esse comprometimento político desses governantes de colocar de fato a educação como algo prioritário e pensar a educação de forma estratégica para esse desenvolvimento do país, inclusive melhorando essas questões de violência, as questões de corrupção, que são extremamente temas que estão agora na pauta e toda essa crise do país são decorrentes desses problemas também, né? As imagens da Avenida Paulista que a gente vê aqui atrás mostram uma grande manifestação que toma conta da via neste momento. Milhares de manifestantes pedem a prisão do ex-presidente Lula. Outras informações daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta. Parlamentares do PT que faltaram às sessões da Câmara e do Senado para acompanhar a caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país vão ter os dias descontados, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O valor por dia varia entre R$ 1.200 e R$ 1.600. Segundo Maia, só tem direito a esse abono regimental automático os líderes partidários, presidentes de partidos, membros da mesa diretora e ex-presidentes da Câmara e do Senado. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento do habeas corpus que tenta impedir a prisão do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a se manifestar sobre o assunto. Ela destacou que a justiça que tarda é justiça que falha. A sessão ordinária do Supremo começa às 14h. A retomada do julgamento do habeas corpus preventivo de Lula, interrompido há 2 semanas, está em primeiro lugar na pauta. A defesa quer evitar que o ex-presidente, condenado em segunda instância, seja preso e comece a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de cadeia no caso do triplex em Guarujá. Dos 11 ministros, 6 já se manifestaram publicamente contra o cumprimento provisório da pena, inclusive a ministra Rosa Weber. Mas, apesar de contrária à tese, quando ela analisa um caso específico, tem respeitado a decisão da maioria, que está em vigor. A interpretação atual é de que a prisão em segundo grau pode ocorrer e que não é preciso esperar o chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Por isso, Rosa Weber, que será a 4ª a votar, pode definir a questão. Do lado de fora, manifestantes não vão poder chegar perto do tribunal. Os protestos serão concentrados em frente ao Congresso. As pessoas contrárias e favoráveis à prisão do petista vão ficar separadas por um cordão de policiais e uma grade de 1,20 m de altura. Balões e bonecos infláveis estão proibidos. Num pronunciamento ontem na TV, a presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, pediu serenidade e respeito às opiniões diferentes.
Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender o início do cumprimento da pena para condenados em segundo grau. Apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Para o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, é preciso abstrair de pessoas e olhar para os efeitos no sistema penal. Foi o que ele disse durante um evento na Universidade de Brasília, ao se referir a uma possível mudança no entendimento da Corte a partir do caso de Lula. É que, caso a decisão seja favorável ao ex-presidente, uma questão de ordem pode levar a Corte a estender o benefício a todos os condenados em situação semelhante. Só da Lava Jato seriam 9 casos. Essa questão de ordem pode ser levantada também no início da sessão por um ministro contrário à regra atual. E, nesse caso, seria submetida à votação em plenário pela presidente da Corte. Em Lisboa, onde participa de um fórum jurídico, o ministro Gilmar Mendes disse que qualquer que seja o resultado do julgamento, ele pode ajudar a pacificar o país. Já o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que escreveu na rede social que faria jejum e oração durante o julgamento, rebateu hoje as críticas que o acusam de misturar religião e política. O procurador disse que a iniciativa dele não fere o Estado laico. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Em pelo menos 7 países, ex-presidentes do Peru, aliás, 7 ex-presidentes de Peru, Guatemala, Panamá, Coreia do Sul, estão presos ou acabaram de sair da prisão. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, teve que ser preso para depor e não aconteceu nada com a França. Ao que me conste, a imagem da França não foi manchada. Mas em Portugal, onde está faltando ao expediente no Supremo, o ministro Gilmar Mendes disse que prender um ex-presidente mancharia a imagem do Brasil. O que mancha a imagem do Brasil é um ministro do Supremo faltando ao expediente para atender a um compromisso comercial, que, aliás, ele não podia ter. Afinal de contas, ele tem o maior salário do serviço público no Brasil. O mesmo Gilmar Mendes, que solta os clientes das bancas milionárias de advogados, da qual é sócia a mulher dele. Aliás, solta as pamparras e recebe dinheiro de publicidade de réus no Supremo. O que mancha a imagem do Brasil no exterior é ter um ministro no Supremo como o Lewandowski, que rasurou a Constituição ao presidir uma sessão do impeachment de Dilma para que ela não perdesse a sua condição de disputar um cargo público que era assegurada na Constituição. Olha, o Dias Toffoli acaba de soltar o Demóstenes Torres, um malandro que se fingia de honesto para ser despachante de bicheiro lá no Senado, além de desrespeitando o Senado, conspurcando a lei da ficha limpa só para permitir que o ficha suja Lula assuma a sua candidatura. Isso sim mancha a imagem do Brasil, das instituições do Brasil no exterior. Um Supremo, aliás, em que os ministros mentem descaradamente, porque a Constituição não diz que é proibido prender alguém até o trânsito em julgado. Diz que o cidadão só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Isso não quer dizer que seja preso, a menos que a minha professora de português não tenha me ensinado direito o sentido das palavras. A Constituição não há essa obrigação e o ministro Gilmar Mendes devia saber disso. É lamentável. De qualquer maneira, eu voltarei quinta-feira, aí já com o fato consumado. Em pé. A Polícia Federal prendeu o prefeito e 5 vereadores de Cabedelo, na Paraíba, por suspeita de desvio de recursos do município. 85 servidores públicos foram afastados.
A Operação Cheque Mate foi deflagrada hoje em parceria com o Ministério Público do Estado. 200 policiais federais atuaram no cumprimento dos 11 mandados de prisão, outros 15 de sequestro de imóveis e 36 de busca e apreensão. A ação investiga a participação de autoridades no desvio de ao menos 30 milhões de reais da Prefeitura de Cabedelo. O prefeito Leto Viana, do PRP, foi preso junto aos outros parlamentares. A esposa dele, que é vereadora na cidade, o vice-prefeito e o presidente da Câmara também foram presos. Segundo a Polícia Federal, sob o comando do prefeito, a quadrilha atuava no Poder Executivo e Legislativo para fraudar contratos e negociar projetos de lei em troca de propina, entre outras irregularidades. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse hoje em Brasília que a suspeita de fuga do país do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, levou a Polícia Federal a encontrar em Salvador, na Bahia, o bunker com mais de 51 milhões de reais. Rodrigo Janot participou de uma palestra para alunos de direito de uma universidade do Distrito Federal. Durante o evento, ele contou histórias dos bastidores da Lava Jato e disse que, graças às denúncias de vizinhos, a Polícia Federal encontrou o apartamento em Salvador onde Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, escondiam uma fortuna de mais de 51 milhões de reais, fruto de esquemas de propina. Não tinha tornozeleira eletrônica. Então ele ficou em domiciliar sem tornozeleira e morava aqui perto e começou a fazer um movimento estranho. Aí os vizinhos ligaram para a Procuradoria e disseram: tem um movimento muito estranho desse cidadão, isso aí ele deve estar se organizando para fugir do país. Aí houve um pedido de busca e apreensão nesse apartamento e estávamos seguros de que ali a gente encontraria material para fuga. Quando as portas foram abertas, esse apartamento não tinha móveis, ele só tinha malas e caixas. E malas e caixas com todo esse dinheiro. Por causa da descoberta, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi articulador político do presidente Michel Temer, está preso desde o dia 8 de setembro do ano passado, acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O dinheiro encontrado em Salvador foi atribuído ao ex-ministro do governo Temer e ao irmão dele, Lúcio Vieira Lima, ambos do MDB. As digitais deles foram encontradas nas notas e no apartamento em Salvador. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer, foi excesso de autoritarismo. Em entrevista à rádio CBN, Marum fez duras críticas à operação que apura o suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos. Quem observa com tranquilidade, com racionalidade o que aconteceu, vê que se trata de um ponto fora da curva, de um excesso de autoritarismo. Eu acho que desde o Congresso de Imbiúna não se prendia tanta gente para prestar depoimento na história do país. O que a gente deseja nesse momento é de que isso realmente tenha sido um ponto fora da curva e que isso não represente, como representou em 68, um símbolo do endurecimento de um novo surto de autoritarismo. Entre os presos na quinta-feira estavam 3 amigos do presidente Michel Temer: o advogado José Yunes, o coronel da reserva da PM, João Batista Lima Filho, e o ex-ministro da Agricultura dos governos do PT, Wagner Rossi, que também é do MDB. No sábado, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a soltura deles. Com direito à díngua, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixa o PSB para se filiar ao MDB. Na sexta-feira, ele deve deixar o ministério para tentar viabilizar a candidatura à presidência. Um dos cartazes da cerimônia tinha o rosto do presidente Michel Temer estampado ao lado do de Meirelles, com a frase "Nossa união nos fortalece". Durante o discurso curto, o ministro da Fazenda defendeu o legado do governo. Sou grato ao presidente Temer pela confiança em nosso programa e por sua amizade. Eu volto ao MDB para continuar servindo ao Brasil e os brasileiros. Temer já declarou que quer tentar a reeleição em outubro deste ano.
O refrão do jingle apresentado hoje diz M de Michel, M de Meirelles, M de MDB. M de Michel, M de Meirelles, M de MDB. Michel Temer não poupou elogios a Meirelles. Meirelles, você está habilitado a ocupar qualquer cargo no país. No MDB, Meirelles ainda não tem a garantia de que vai sair candidato. O ministro e o presidente têm conversado sobre a composição da chapa. Meirelles vai deixar o comando da equipe econômica até o fim da semana. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, deve assumir o cargo. E hoje algumas mobilizações já tomaram as ruas. A repórter Carla Rodeiro está aqui na Avenida Paulista e acompanha um dos atos que pedem a prisão do ex-presidente Lula. Boa noite, Carla. Olha, são dois grupos que se concentram neste momento aqui na Avenida Paulista. Um vem para a rua, aqui no cruzamento com a Alameda Pamplona. E um pouco adiante, o MBL se concentra em frente ao MASP. São dois grupos afins, contrários ao ex-presidente Lula e que se encontram aqui numa massa contínua, ocupa pelo menos 5 quarteirões neste momento. A Paulista está interditada da Alameda Joaquim Eugênio até depois do museu. Os manifestantes vestidos de verde e amarelo, em grande parte, ostentam bandeiras do Brasil e cartazes e pedem o fim da impunidade, a prisão de condenados depois da segunda instância e que aí seja igual para todos. A palavra de ordem para convocar, para fazer esse chamamento pela internet foi ou você vai ou ele volta. Também há cartazes, eu percebi, contra o ministro. Aqui em São Paulo, as manifestações a favor do ex-presidente Lula não foram muito grandes. Em São Bernardo do Campo, a Central Única dos Trabalhadores convocou um ato em frente ao apartamento do ex-presidente. 2 ônibus chegaram por volta das 2 da tarde, sendo a maioria do movimento dos trabalhadores sem teto. Nesse horário, havia por volta de 100 apoiadores. Em São Bernardo do Campo, alguns militantes fazem vigília em frente ao prédio de Lula. Faltando um dia para a votação do pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, eles cantam palavras de ordem e defendem a inocência do ex-presidente. Agora querem impedir que o Lula volte a governar esse país. Não podemos admitir uma coisa dessa. Uma faixa da Avenida Francisco Prestes Maia ficou interditada. A Polícia Militar e a CET acompanharam o protesto. O petista não estava em casa no momento do ato. Ele passou o dia no Instituto Lula. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza. Ele fala direto de Brasília e também aborda as críticas à justiça feitas por Temer e Lula. Ninguém entendeu quando, no início de março, Lula elogiou Michel Temer numa entrevista por ter resistido ao que chamou de tentativa de golpe no escândalo provocado pelo Grampo do Jaburu. Mas a proximidade entre Lula e Temer é hoje maior do que muitos imaginam. Na noite de segunda-feira, em ato no Rio de Janeiro, Lula declarou que não vai aceitar a ditadura do Moro e do Ministério Público. Nesta terça, em artigo no Estadão, Temer escreveu que resistirá a hipotéticas violações constitucionais na investigação do caso dos portos, coisa, segundo ele, incompatível com os postulados básicos do Estado Democrático de Direito. O velho Ulisses Guimarães costumava dizer que em política o sujeito não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. Mas mesmo os brasileiros que não entendem nada de política conseguem enxergar certas politicagens. E a unidade que se estabelece entre Temer e Lula é um exemplo da mais genuína politicagem. Onde Lula e Temer enxergam ditadura e violações à democracia, o que há é uma novidade com a qual ambos não estavam habituados. Os criminosos do poder começaram a ser investigados e condenados. O que aproxima Lula e Temer é o efeito chilindró. Um já está condenado à cadeia, outro aguarda na fila. Os dois logo estarão mais calmos, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus de Lula, deve fulminar a regra que permite a prisão de condenados em segunda instância.
No Brasil, quem tem conselheiros e companheiros de toga não sofre de insônia por muito tempo. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf sobre as eleições, o julgamento do habeas corpus de Lula e o momento político no país. O deputado afastado Paulo Maluf, do PP, devolveu hoje o apartamento funcional da Câmara, em Brasília, depois de 2 meses de atraso. A entrega das chaves foi feita por assessores dele, depois de uma vistoria no apartamento. Agora a Câmara vai calcular o valor da multa pelos dias de ocupação irregular. E ontem, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, enviou um ofício ao Supremo informando que a transferência do deputado à capital paulista no último sábado para cumprir prisão domiciliar não seguiu o protocolo da Justiça. A juíza destacou que um laudo elaborado pelo IML do Distrito Federal concluiu que Maluf pode cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília. O documento será analisado pelos ministros Edson Fachin, relator da ação contra Maluf no STF, e Dias Toffoli, que concedeu a prisão domiciliar. No Rio de Janeiro, no começo da tarde, um policial militar da unidade pacificadora da Rocinha foi morto a tiros na Baixada Fluminense. Na mesma região, uma operação da PM contra o tráfico de drogas prendeu 3 suspeitos. De manhã, passageiros que estavam em um ônibus do BRT ficaram no meio do fogo cruzado durante a operação da Polícia Militar na Zona Oeste. A foto compartilhada nas redes sociais mostra os passageiros abaixados na tentativa de se protegerem de uma troca de tiros entre as estações do Tanque e da Praça Seca. Não houve presos nem feridos. Hoje à tarde, o soldado Lutércio Galiza de Souza Filho, de 32 anos, foi baleado durante seu dia de folga. O corpo dele foi encontrado dentro do carro em Queimados, na Baixada Fluminense. Ontem, um outro policial também foi assassinado. E um vídeo que circula na internet registrou a ação de bandidos com fuzis percorrendo as ruas de Belfor Roxo, onde um PM foi assassinado e uma professora baleada na semana passada. De acordo com a polícia, os homens que aparecem exibindo as armas são traficantes envolvidos com roubo de carros pela cidade. Eles ainda não foram presos. O blogueiro Miguel Vargas, editor do blog Limpinho e Cheiroso, foi condenado por calúnia e difamação. Em 2015, ele escreveu que o juiz Sérgio Moro teria vínculo com o PSDB e envolvimento com desvios de 500 milhões de reais da Prefeitura de Maringá, no Paraná. Vargas foi condenado a 10 meses e 10 dias de prisão e 15 dias multa. E a chuva chegou mais cedo à cidade de São Paulo. Ainda tem previsão de algumas pancadas isoladas pela capital. Pois é, toda essa chuva, será que diminui um pouco a sensação de tempo abafado? Será que vai chover aqui na Paulista, em cima de todos esses manifestantes? Vamos ver em detalhes a previsão com Tássia Sena. Uma frente fria que está em alto mar, mais ao sul do oceano, começa a mudar um pouco o clima já a partir de hoje. Associado a um sistema de baixa pressão, esse ar seco chega ao interior do Brasil, deixando o tempo mais firme por lá e também em grande parte do sudeste. A chuva deve vir com mais força em toda a região norte, grande parte do nordeste, na costa do sudeste e também no sul do país. Essas mudanças, é claro, alteram as temperaturas. A quarta-feira deve ser de muita chuva em Fortaleza e também em São Luís, onde as máximas ficam em 30 graus nas duas capitais. 29 graus em Campo Grande, com tempo firme e sol entre nuvens. Em Curitiba, o calorão dá uma trégua, máxima de 24. Aqui em São Paulo, a massa de ar seco que já estava sobre o estado avança, deixa o tempo mais firme e sem chuva. Máxima de 31 graus em Araçatuba e de 32 em Votuporanga. Por lá e também na região mais ao norte do estado, calorão com sensação de tempo abafado. Máxima de 30 em Barretos e de 31 em Ribeirão Preto. Pancadas de chuva só na faixa leste, como no interior, em São José dos Campos, onde a máxima não passa dos 28 graus, e também no litoral. Em Caraguá, deve fazer 27. Na região metropolitana de São Paulo, nada de chuva e o sol aparece entre muitas nuvens. Aqui na capital, máxima de 26 graus amanhã.
Na quinta, a nebulosidade diminui e na sexta-feira deve voltar a chover, máxima de 28 graus. A produção industrial brasileira subiu em fevereiro. Segundo o IBGE, na comparação com janeiro, a indústria cresceu 0,2%, depois de ter recuado mais de 2% no primeiro mês do ano. Em relação a fevereiro de 2017, a melhora foi mais significativa. A produção industrial avançou 2,8%, a 10ª alta consecutiva com essa base de comparação. A venda de veículos novos aqui no Brasil teve este ano o melhor primeiro trimestre desde 2015. Nesse período foram emplacadas 545.500 unidades, crescimento de quase 15,6% em relação ao igual intervalo do ano passado. A Fenabrave informou também que em março as vendas tiveram alta de 9,6% em relação a 2017. Março foi o 11º mês seguido de expansão na indústria automobilística na comparação anual. A França teve hoje mais um dia de protestos contra a reforma trabalhista do governo Emmanuel Macron. A rede ferroviária foi a mais afetada, com a greve que deve durar até quinta-feira. Os sindicatos prometem uma série de greves de 2 dias, semanalmente até junho, quando a reforma deve ser discutida no Congresso. Macron quer alterar o Estatuto dos Funcionários Públicos, permitir a terceirização de contratados com um plano de demissões voluntárias coletivas. O ministro da Defesa de Israel prometeu endurecer a repressão aos protestos contra o governo em Gaza. Pelo menos 17 palestinos foram mortos por militares israelenses desde a semana passada. O ultradireitista Avigdor Lieberman afirmou que os palestinos que se aproximarem da fronteira com Israel assumirão o próprio risco de vida, porque as forças israelenses devem reagir com mais força às manifestações. Além dos 17 mortos, mais de 1.400 palestinos ficaram feridos, mais de 700 deles a tiros. Israel alegou que os mortos eram terroristas e se infiltraram nas manifestações em que os palestinos protestam contra a usurpação de terras por Israel. Apesar das fortes críticas internacionais contra a exagerada reação israelense, ontem o príncipe saudita Mohammed bin Salman defendeu o governo de Netanyahu. E agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. Algo de novo no Oriente Médio. Esse novo tem nome e sobrenome. Ele se chama Mohammed bin Salman, mais conhecido pela sigla MBS. É o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, de apenas 32 anos, que deu ontem mais um passo para a abertura diplomática de um país em que ele já é mais ou menos influente, tanto influente quanto o rei. MBS afirmou para a revista americana The Atlantic que Israel deve ter seus direitos reconhecidos e deu a entender que Israel e a Arábia Saudita poderão ter relações diplomáticas. O príncipe MBS está por detrás de decisões importantes, como a prisão por algumas semanas de dezenas de primos dele envolvidos em corrupção, ou na autorização para que as mulheres sauditas possam finalmente dirigir automóvel. O gelo nas relações com Israel já vem sendo quebrado há algum tempo. A Arábia Saudita autorizou que aviões israelenses sobrevoem o território dela. Mas, por favor, não entendam os gestos do príncipe herdeiro como uma prova de generosidade para arejar um pouco a nova monarquia, que é uma das ditaduras mais fechadas e conservadoras do mundo islâmico. Israel e a Arábia Saudita têm hoje um inimigo comum, que é o Irã. Caso o Irã se transforme na grande potência regional, sauditas e israelenses estarão correndo um sério risco. Até há 15 anos esse problema não existia, porque o Iraque também disputava a hegemonia. E o ditador iraquiano Saddam Hussein era um aliado dos sauditas. Mas os Estados Unidos invadiram o Iraque, cruzaram os braços para o enforcamento de Saddam e a disputa pelo controle do Oriente Médio e do Golfo Pérsico repartiu da estaca zero. O Irã saiu fortalecido da guerra civil da Síria, onde a milícia xiita que ele patrocinou, o Hezbollah, foi em grande parte responsável pela sobrevivência da ditadura de Bashar al-Assad. A Arábia Saudita e Israel ficaram de olho e sabem que, se não enfraquecerem o Irã, poderão virar a moda da vez. E é por isso que os dois países agora esboçam uma aliança que seria inconcebível uma década atrás. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Ministério Público da Alemanha recomendou hoje a extradição do líder separatista catalão Carles Puigdemont.
A promotoria alemã recomendou também que o ex-presidente catalão seja mantido preso até que ele volte para a Espanha. Puigdemont pode ser condenado a 30 anos de prisão por rebelião e desvio de fundos públicos. O líder catalão foi preso há uma semana no norte da Alemanha, pouco depois de cruzar a fronteira com a Dinamarca. Na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo, milhares de pessoas se reúnem na Avenida Paulista para pedir a prisão do petista. Esse ato é organizado pelo movimento Brasil Livre e Vem para a Rua, 2 movimentos diferentes. 6 trios elétricos estão na Avenida Paulista neste momento. Os manifestantes ocupam a via da Rua Pamplona até a Rua Augusta, nos 2 sentidos. A Polícia Militar acompanhou o ato, mas não divulgou o número de manifestantes. A concentração começou no começo da noite, perto do MASP. As pessoas que estão no ato carregam bandeiras do Brasil, bonecos de Lula com roupa de presidiário e um caixão com uma estrela, o símbolo do partido. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf. Noite importante para o Palmeiras na Libertadores da América. O time de Roger Machado enfrenta o Allianz Lima, do Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. O líder do Grupo 8 da Libertadores, o Palmeiras, recebe o time peruano do Aliança Lima no Allianz Parque, em São Paulo. O treinador palmeirense deve fazer algumas mudanças na equipe titular por causa do cansaço de alguns atletas e também visando a decisão de domingo contra o Corinthians. Boa noite a todos. Logo mais às 9h30 da noite tem a estreia do Palmeiras jogando em casa na Libertadores da América, aqui no Allianz Parque. Estádio bonito, novinho, imponente. Expectativa de 30 mil pessoas pelo menos para empurrar o Verdão, que começou a Libertadores jogando fora de casa, ganhando do Júnior Barranquilla na Colômbia. Portanto, é o líder do seu grupo. O Aliança Lima do Peru, adversário de logo mais, empatou na primeira rodada da Libertadores com o Boca Juniors. E para o jogo dessa noite, o Roger Machado, técnico do Palmeiras, que fechou o treinamento para a imprensa ontem, mantém um certo mistério sobre a escalação do time. Ele deve poupar muitos jogadores ou alguns jogadores titulares, pensando, já projetando, planejando a final do Campeonato Paulista. Normalmente, Libertadores é prioridade, mas quando a decisão do Campeonato Estadual coloca frente a frente Palmeiras e Corinthians, esse jogo ganha uma enorme importância. Se eu falar que eu esqueci o jogo totalmente para pensar no jogo da Libertadores, eu estaria mentindo, né? A gente deixou bem claro no começo do ano que nós não iríamos priorizar competições, né? A gente iria entrar para disputar e ir em busca de todas elas. E nesse meio do caminho da final, tem a possibilidade de estar jogando a Libertadores, um campeonato muito importante. O torcedor tem muito esse sonho de conquista também, nós, jogadores. E amanhã é a vez do São Paulo entrar em campo pela Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Paranaense em mais um teste para o novo técnico, Celso. Sem dúvida, Estela, ainda mais se considerarmos que o São Paulo jamais venceu na Arena da Baixada, em Curitiba, local do jogo de amanhã. Um dos destaques do São Paulo para essa partida é o colombiano Trellis. Trellis ainda não mostrou futebol suficiente para se firmar como substituto de Lucas Prato, mas tem conquistado o coração da torcida do São Paulo pela raça e pela entrega que mostra em campo. Isso é uma coisa que a gente não pode negociar, foi uma característica que eu sempre tive, então acho que cada dia vou trabalhar para melhorar isso, para melhorar as coisas que eu tenho que melhorar. Sei que tem muitas coisas para melhorar, para perfeccionar e cada dia trabalho para isso. Trellis disputou 10 partidas pelo São Paulo e marcou apenas um gol. Os números podem não ser lá muito bons, mas o jogador está feliz com a fase em que vive. Afinal, não teve muitas oportunidades com o antigo treinador, Dorival Júnior, mas ganhou moral primeiro com o interino André Jardine e depois com Diego Aguirre. Das últimas 6 partidas, Trellis foi titular em 5. O que tem faltado é colocar a bola na rede. O único gol que marcou foi importante. Foi o primeiro na vitória de 2-0 sobre o São Caetano, que classificou o São Paulo para a semifinal do Paulistão. Mas ele quer mais e não se importa com a posição em que Diego Aguirre o escalar. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros. A mudança tática não será só na defesa, já que Trellis jogará onde mais gosta,
como centroavante. Oportunidade ideal para mostrar futebol exatamente na semana em que o tricolor anunciou a contratação do uruguaio Gonzalo Carneiro, que vai aumentar a concorrência no setor. Acho que é bom todo jogador que vem para o time, se vem para somar, que venha. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo fez mais uma exibição de gala hoje. O Cristiano também, né? Enfrentando a Juventus da Itália em Turim, com direito a um show do atacante. Impressionante esse português, né? O jogo foi na Itália, mas parecia que o Real estava jogando em Madrid. Venceu por 3-0 com um gol do lateral brasileiro Marcelo e outros 2 do atacante português Cristiano Ronaldo. Um deles de bicicleta. Daqueles gols para você ficar revendo várias vezes sem parar. Também hoje tivemos a vitória do Bayern de Munique sobre o Sevilha na Espanha. O brasileiro Thiago Alcântara, naturalizado espanhol, fez um dos gols do time alemão. Você falou do gol do Cristiano Ronaldo, não só revendo, falando sobre isso. É impressionante a boa forma dele, como que ele está jogando bem ainda, né, o Cristiano? Sem dúvida, não por acaso, é o melhor jogador do mundo na atualidade. Tem uma disputa acirrada com o Messi, mas o português tem sido decisivo. E hoje ele marcou daqueles gols inesquecíveis para ficar na história. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. É com você, Gamerini. Voltamos a falar da manifestação na Avenida Paulista que pede a prisão do ex-presidente Lula. A repórter Carla Rodeiro acompanha a manifestação. Olá, Carla. Oi, olha, agora sim, eu dizia que 2 grupos, 2 movimentos afins se encontram aqui, se concentram na Avenida Paulista. Um vem para a rua e mantém o carro de som aqui na esquina com a Alameda Pamplona e um pouco mais à frente, ali no MASP, o MBL. São 2 grupos contrários ao ex-presidente Lula e que formam aqui uma massa contínua de manifestantes. Essa massa que ocupa neste momento pelo menos 5 quarteirões. A Paulista está interditada desde a Alameda Joaquim Eugênio até depois do museu. Tem aqui manifestantes vestidos de verde e amarelo, em grande parte. Eles ostentam bandeiras do Brasil e cartazes que pedem o fim da impunidade, a prisão para condenados em segunda instância e que a lei seja igual para todos. A palavra de chamamento nas redes sociais foi: ou você vem ou ele volta. Também há cartazes aqui, eu notei, contrários ao ministro Gilmar Mendes, que já há algum tempo avisou que mudou de posição e é contra a prisão em segundo grau. Bem, o ex-presidente Lula vai acompanhar o julgamento do habeas corpus no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, que é o mesmo local onde ele assistiu à transmissão do julgamento em segunda instância que aconteceu no TRF em Porto Alegre. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf sobre as eleições. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandro, o impacto da decisão do Supremo sobre o cenário político eleitoral. Entrevisto o cientista político Rui Tavares Maluf, professor de Estudo da História Moderna da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Satisfação. Bom, professor, nossa reportagem acaba de mostrar que a Avenida Paulista tem muita gente na manifestação de hoje e esses protestos que estavam agendados em várias cidades do país, inclusive em cidades fora do Brasil, de olho na decisão do Supremo amanhã sobre o habeas corpus de Lula. Temos aí um indicador que o clamor das ruas está de volta, que a sociedade está dizendo que está atenta e disposta a reagir politicamente? Creio que sim. Me parece que esse é um indicador ou um indício muito importante do que nós estamos verificando, independentemente do número de pessoas que afluam agora, seja para a Avenida Paulista, Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, Posto 5 e outros lugares do Brasil. Creio que é uma volta às ruas. E isso é importante porque marca, de uma certa maneira, não apenas um posicionamento em relação a essa decisão de amanhã, mas a abertura oficial da campanha presidencial. E dá para avaliar
o quanto o julgamento do habeas corpus de Lula pode definir o cenário eleitoral de amanhã para frente? Embora isso não dependa apenas dessa decisão de amanhã, imaginando, por exemplo, que ele obtenha esse habeas corpus, aí fica a pergunta, ele escapará da lei da ficha limpa? Né? Essa é uma pendência ou uma segunda pendência que haverá. E isso não pode demorar, porque seria muito ruim para o país que nessa eleição, nessa competição que será tão difícil, nós tivéssemos uma dúvida sobre esse desfecho. E isso já foi levantado por vocês da imprensa, por diversos colegas, o risco de nós termos uma eleição na qual um homem que já foi condenado, ainda que sem o trânsito em julgado, essa pessoa vindo eventualmente a ser eleito, os desdobramentos que se teria, ou também antes, vamos assim dizer, do momento final, uma decisão que o impedisse de continuar na urna, e isso significaria eventualmente a troca do nome, mas a manutenção formal da pessoa dele na ficha eleitoral, a cédula eleitoral. É uma grande incógnita. E nesse sentido, né, do cenário eleitoral, que parece imerso em águas turvas, né, quando se olha para o futuro, o que pode acontecer em função dessas decisões que não são tão claras ainda. Mas na prática, o julgamento do Supremo amanhã vai decidir principalmente o caso Lula, com essas variáveis aí que o senhor destacou, ou vai determinar o esvaziamento da Lava Jato ou mesmo os rumos da estabilidade política e institucional? Eu tenho para mim, independentemente de alguma mecânica interna jurídica que me escape, que é muito difícil, rigorosamente falando, o esvaziamento, seja de Operação Lava Jato e dessas outras operações anexas. Acha improvável? Eu acho improvável, porque nós chegamos num ponto que, por mais que a gente até possa se sentir farto com tudo isso, nós sabemos que o que está sendo feito é importante para o país. O Supremo está em julgamento também? De certa forma, está sim. Está sob julgamento? Eu acredito que sim, pelo que os manifestantes de um lado e de outro têm efetivamente se manifestado sobre a posição do Supremo. Então, desde essa decisão da semana anterior, de uma certa maneira, a gente verifica um aumento das críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto na época da votação do impeachment da presidente Dilma era o Congresso Nacional o centro maior das atenções, isso passou agora para o Supremo. E vale a pena a gente lembrar que aproximadamente desde 2013 a nossa política vem sendo judicializada. Seja ou não justificável isso, seja por omissão de decisões... E a justiça politizada? O inverso é verdadeiro? Eu quero acreditar que não, sobretudo nas instâncias inferiores, pelos próprios mecanismos existentes de concurso público, de acesso à carreira, que, pelo menos tal como nós interpretamos a dimensão da política, isso praticamente não existe, o que não quer dizer que os juízes não tenham eventualmente suas preferências. Mas em termos de preferências, né, tem havendo muita crítica sobre a atuação dos ministros, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eles estariam tomando decisões muito mais por suas opções pessoais políticas do que propriamente pelo seu douto saber aplicado à ciência do direito, na função que lhes cabe de guardião da Constituição. Eu acredito que no caso do Supremo a gente não tenha como não enxergar isso. Eu acho que há um espaço razoavelmente discricionário nessas decisões e nós temos visto, até com base em análises fortes de quem detém o conhecimento jurídico, que muitas vezes as decisões são muito contraditórias e nessas contradições afloram esse espaço de discricionariedade, muitas vezes, não sei se pouco fundamentado, obviamente, na nossa Constituição e na legislação, mas deixando margem a dúvidas e espaços para esses tipos de crítica. Mas, numa sociedade democrática, mesmo que tudo ocorra como a gente espera que deva ocorrer, ainda assim, convenhamos, quando a coisa é muito acalorada, muito tensa, o lado perdedor nunca vai aceitar e sempre vai acusar. De uma certa maneira, o Supremo se meteu numa enrascada. E o resgate para essa imagem que está arranhada
para sermos até generosos, porque entra a questão da credibilidade, do prestígio de uma instituição desse peso, um dos pilares da democracia. Você tem razão. A questão do resgate dessa imagem na sociedade, que já mostra um ânimo de reação. O que o Supremo deveria, como poderia o Supremo agir para esse resgate? O senhor enxerga um rumo, um caminho? É difícil uma resposta para isso, Maria Lídia. Porque tem uma questão pontual, né? Então não é sobre a questão pontual. Eu estou falando, assim, no geral, naquilo que temos assistido nos últimos tempos. Mas exatamente quando você faz essa ressalva, né, existe essa questão pontual, puxa, a gente acaba não enxergando o quanto outras decisões de assuntos diversos são pautados semanalmente no Supremo, submetidos à deliberação e assuntos talvez de menor importância no momento, mas sem dúvida com grandes consequências a médio e longo prazo para o nosso país. Então, assim, eu não acho que é uma receita pronta. O que nós esperamos é que sempre as decisões, seja quais forem as decisões que os ministros tomam em plenário ou nas turmas, que elas sejam a mais bem fundamentada possível e que os ministros a sustentem, deixando que nós possamos sentir que há clareza nelas, independentemente desse posicionamento. Mas eu só gostaria de agregar, Maria Lídia, à tua pergunta, uma coisa que para mim é importante, que é dizer, não há para o nosso futuro algo que possa ocorrer sem que a sociedade entenda que ela é diretamente também partícipe responsável, e não só numa postura reativa. Ela tem que ter uma postura mais proativa, ela tem que se envolver mais com as questões públicas, com a agenda política, tomar mais além do voto, como seria isso? Não há dúvida. Olha, na medida em que movimentos vêm se formando para os mais diferentes assuntos, a gente espera que esses mesmos movimentos consigam galvanizar um número cada vez maior de pessoas. Alguns ganhando institucionalidade, podendo eventualmente se transformar em ONGs, enfim, seja o caminho que for, mais na condição de movimento ou mais institucionalizados, nós precisamos de uma sociedade muito mais alerta, embora isso não signifique negar que o bom exemplo tem que vir primeiro de cima. Alerta e atuante. Sim. Professor, muito obrigada. Eu é que agradeço, por suas reflexões, muito obrigada por estar no Jornal da Gazeta num dia como hoje. Como hoje. Uma boa noite. Para vocês também. Estela. Movimentos favoráveis à prisão do ex-presidente Lula após a condenação dele em segunda instância realizam atos hoje pelo Brasil. Os protestos serão realizados amanhã também, dia em que o Supremo Tribunal Federal volta a analisar o pedido de habeas corpus do petista. Em São Paulo, o movimento Vem Pra Rua faz neste momento um ato aqui na Avenida Paulista que reúne milhares de pessoas. Os protestos também são realizados em pelo menos outros 17 estados. No Rio de Janeiro, eles acontecem na praia de Copacabana e em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Amanhã estão previstas manifestações em pelo menos 100 cidades. Já a militância do PT realiza atos a favor do ex-presidente em 14 capitais. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá e tenta evitar sua prisão. Mais informações sobre os protestos no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Jornal da Gazeta termina aqui. E a edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, confira as grandes interpretações do Quadrifônicos no Todo Seu.